Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é William, bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast da Triunfo Tecnologia. E hoje a gente vai tratar de um assunto que é bastante pertinente aqui, com duas pessoas muito especiais que dominam esse assunto, que é sobre a inteligência artificial. Né? Esse tema está sendo muito falado ultimamente, muito falado pelos empreendedores, né? Pelas pessoas também que querem conhecer um pouco mais desse tema. E essas pessoas que eu trouxe aqui hoje são pessoas especialistas nesse assunto já, e eles já vão se apresentar, vão falar exatamente o que eles fazem aqui. Bom, e o tema principal aqui que vai ser abordado é se a inteligência artificial ela vai tomar o emprego das pessoas. Bom, então eu vou apresentar esse pessoal que está aqui na minha frente aqui. Primeiro eu vou falar um pouquinho do Wesley Farias. Ele é formado em tecnologia, em marketing, também tem MBA em marketing, especialista em estratégia de inovação e também já atua há vários anos, em startups, e ele é o atual CEO da Impulsify. E ao lado dele aqui, o Carlos Dias, ele também é formado em publicidade e propaganda, engenharia de software, especialista em interação de humano-computador, com experiência nas áreas de marketing, inovação, CRM e a visão holística em negócios. E o Carlos, ele é o atual CEO da Impulsify. Então agora eu vou passar a palavra para eles se apresentarem melhor também. Bom, maravilha. Obrigado pela oportunidade, William. A gente está trocando essa ideia aí sobre esse tema tão polêmico hoje em dia, esse medo, né? Será que a IA vai tomar meu emprego? Será que o ChatGPT vai dominar tudo de repente do dia para a noite? Então a gente está aqui para desmistificar bastante coisa. Aproveitar e falar também sobre essa parceria entre a Triunfo e a Impulsify. E tem um bônus no final e também uma surpresa aí bem bacana para que a gente possa trazer para vocês. Então acho que a gente vai falar sobre a história, sobre os usos da inteligência artificial, sobre vários temas importantes e interessantes aqui para todo mundo. E é isso, agora passo a palavra para o Carlos aí. Beleza pessoal, beleza William, prazer estar aqui com vocês hoje. Complementando o que o Wesley falou, acho que vai ser uma conversa bem interessante hoje para tirar esse medo que o pessoal tem de inteligência artificial, que o ChatGPT vai substituir tudo isso. A gente só vai mostrar que é uma grande bobeira, uma preocupação desnecessária, que a gente precisa fazer evoluir e continuar seguindo com o nosso tempo. Com certeza, com certeza. E, bom, eu acredito então para a gente começar, né, para aquelas pessoas que não entendem muito bem o que é a inteligência artificial, a gente pode falar um pouquinho, começar bem do começo mesmo, da origem da inteligência artificial. Conta um pouquinho pra gente como que surgiu, quais são as origens mesmo dessa inteligência. Perfeito. A inteligência artificial, William, por mais que pareça que é algo muito novo, né? Na verdade surgiu ali os Estados Unidos, impulsionado pelo final da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Na década de 50 dos Estados Unidos eles começaram os primeiros estudos, na década de 50, parece que é algo de agora, né? Uhum. Os primeiros estudos sobre a inteligência artificial, né? Então foram dois cientistas, o Herbert Simon e o Allen Newell, que eles montaram um laboratório dedicado exclusivamente para a inteligência artificial no âmbito acadêmico. Então, para poder eles estudarem ali, fazer compilação de dados, reunião de dados. Então, na década de 50 foi onde começou esse primeiro movimento, assim, pensando em inteligência artificial, que nada mais é do que uma modulação da cognição humana. Né? Sim, então, para desenvolver inteligência artificial, são estudados os caminhos neurais que o nosso cérebro ele tem no seu comportamento, como que a cognição funciona. Sim. Né? Então, daí a gente começa a trazer para a inteligência artificial, que é essa, como que eu posso explicar de uma forma mais simples assim? É como se fosse uma repetição, uma imitação de como as redes neurais cerebrais funcionam. Caramba, que bacana. Muito interessante, muito interessante. E olha o tempo, né? Olha o tempo que demorou para realmente isso vir à tona, realmente o assunto do momento, foi muito tempo mesmo. Até tirar a complexidade da coisa, né? Para torná-lo realmente palpável e útil, demorou um pouco. Demorou, realmente muito tempo mesmo. A gente passou por várias enfim, por vários impactos, né? Mas a inteligência artificial, ela realmente está sendo um assunto muito falado ultimamente. Então, fala um pouquinho, né? Como é que a IA, ela começou a fazer parte aqui do mercado de trabalho atual. Acho que para entender como a IA começou a fazer parte do mercado de trabalho, é bom até pegar um pouquinho desse gancho da evolução histórica dela. Que o primeiro ponto que a gente precisa pensar é que a IA é uma ferramenta. E é uma ferramenta como qualquer outra que a gente conhece e que usa no dia a dia. Só que nesse momento de desenvolvimento ela não era uma ferramenta. Vou dar um primeiro exemplo de quando a IA começou a ganhar relevância.
Quando lá atrás, uma das Big Tech, IBM, cria um computador que joga xadrez tão bem quanto o ser humano, só que ganha desse ser humano. Só que nessa época ela não tinha capacidade comercial nenhuma, ela só começou a demonstrar capacidade de executar algumas coisas que o ser humano faria, que nem jogar xadrez. Só que chegou num ponto que ela se desenvolveu, que ela começou a tomar alguns espaços sociais que ela faziam coisas que hoje em dia a gente precisa. Tipo, hoje a gente não vive sem internet, não vive sem celular. E a IA, a gente conhece, a IA é o ChatGPT. Não dá para resumir a IA só o ChatGPT. A IA já está presente em várias outras coisas. Um carro autônomo que o Uber colocou no ar e a Tesla também. E já usava IA para pilotar esse carro automático. Só que ninguém pensava, nossa, é uma IA. Não, a gente pensava, é um carro autônomo. Depois a gente podia também leitura facial que usava inteligência artificial. Ninguém pensava sobre isso. Mas hoje em dia, com o ChatGPT, a gente, poxa, agora o ChatGPT invadiu o lar de todo mundo. Por 2 meses, se eu não me engano, menos, tinha milhões de acessos que outras plataformas demoraram muito para conseguir. Então, como que a IA está tendo impacto no mercado de trabalho? Quando ela conseguiu entrar no computador de todo mundo de forma fácil, onde eu digito uma URL aqui no Google e já estou usando uma. Tem todo o conhecimento disponível na internet, pelo menos até 2021, alguns modelos que têm mais acesso a outras informações. Então as pessoas conseguem fazer perguntas que antes elas não conseguiriam, ficar conversando com uma IA que tem informação que elas gostariam. Então, como que ela entra no mercado de trabalho? A questão é, ela já estava no mercado de trabalho, só que a gente não percebia ela como percebe hoje. Agora, com o ChatGPT, a gente consegue ver alguns outros usos que ela pode ter, além do que estava restrito às grandes empresas. Perfeito. Muito Excelente. Ótimo. Então, vocês acham que com o lançamento do ChatGPT isso veio mais à tona? Veio, popularizou o tema. Com certeza. Popularizou. As pessoas agora sabem o que é inteligência artificial, mas é baseado no que essa marca conseguiu passar para todo mundo. Mas antes era machine learning, aprendizado de máquina, deepfake, era algo muito técnico para uma pessoa comum entender. E várias outras ferramentas, né? Por exemplo, o Google Ads, o MetaDesk, os grandes anunciantes mundiais utilizam a inteligência artificial desde que nasceram. A gente até costuma dizer, cunhado o termo aprendizado de máquina, né? A campanha está em aprendizado de máquina, está em aprendizagem. Isso já era IA trabalhando. Mas assim, também respondendo o que você falou, perguntou sobre o GPT, parece que ele deixou assim, cara, agora eu consigo entrar lá e falar com a IA. Eu consigo montar a minha IA. Acho que agora eu não sou só afetado pela IA, agora eu opero a IA. Agora ela está na minha mão, ela não está só trabalhando para mim. Parece que trouxe para as pessoas uma sensação de pertencimento, de posse. Exatamente. Eu acho que faz total sentido porque, assim, é igual vocês mesmos falaram, que toda a nossa volta, antes do ChatGPT, já tinha se não um pouco da inteligência artificial, e o ChatGPT trouxe isso muito à tona. Exatamente. Né? E eu acredito que foi aí também que começaram os medos, né? Os medos da pessoa, mas a IA, o cara vai entrar lá no ChatGPT, vai gerar uma copy lá e eu vou perder o emprego. Então eu acredito que foi aí que começou os medos dos empreendedores referente à IA. Então vamos falar um pouquinho dos medos. Quais são os principais medos, né, referente a tomar o emprego realmente da pessoa? O que a gente deve se preocupar quando o assunto é a mitigação dos medos? Olha só, perfeito. Eu vou fazer uma analogia então, depois eu vou passar para o Carlos falar sobre esse tema também. Perfeito. Bastante interessante. É o seguinte, quando a gente pensa assim, poxa, será que a IA vai tomar meu emprego, vai tomar meu trabalho? Nós podemos usar uma analogia seguinte. Há alguns anos, algumas décadas, vamos dizer assim, nós não tínhamos máquinas operando dentro da agricultura, por exemplo, como é hoje. Hoje em dia você vai lá, tem colheitadeira, tem um monte de coisa, mas antigamente era um monte de gente capinando, colhendo, fazendo o que precisava ser feito. E a gente não acha estranho hoje chegar lá onde está sendo colhido e ver aquele monte de máquina fazendo o trabalho. É verdade. Mas por que hoje em dia tem tanta máquina assim? E por isso que eu estou querendo dizer que a revolução da IA, na verdade, já aconteceu em outros setores, de outras formas. Ela não é uma coisa assim, mágica, assustadora. É porque, na verdade, ninguém queria mais, fazer no braço. Ninguém queria mais se esforçar daquele jeito e trouxe um efetivo operacional gigantesco. Com certeza. O mundo colapsou por causa disso? Não. O que aconteceu? As pessoas foram realocadas. Elas se adaptaram, procuraram outras aplicações. Então a IA, da mesma maneira que a IA, em alguns setores, ela meio que substitui a operação humana, ela cria muito mais necessidades também. Como, por exemplo, para treinar a personalidade dela, para poder treinar o prompt, para poder modular ela realmente para ter um comportamento humano e fazer
o que precisa ser feito. Então, assim, eu gostaria de iniciar a introdução nesse assunto, que o Carlos vai entrar mais profundamente agora, dando essa analogia. Esse é um processo natural de mercado, desde a Revolução Industrial ou desde que mundo é mundo isso acontece. Sim. Então, como deu o case da agricultura, hoje em dia o efetivo de máquinas traz uma produtividade muito maior e as pessoas ainda estão lá operando as máquinas. Sim. Só mudaram as necessidades. Se adaptaram. Certo. Eu vou até aproveitar esse medo aqui para dar um exemplo. Tem alguns exemplos que eu posso trazer para tirar esse medo das pessoas, mostrar que é uma evolução natural, uma evolução do mundo, né? Natural nem tanto. Mas uma evolução do seguinte modo. Pensa o seguinte, hoje em dia você consegue viver sem celular, sem máquina fotográfica? Sem celular não dá, a gente consegue, faz parte do corpo. Tudo isso. Mas vamos pensar todo o mercado que é gerado em volta de gravações, de tirar foto. Cara, cinema, uma indústria cinematográfica gigante, uma nova profissão de fotografia, artistas nessa área. Tem o Instagram, que é totalmente baseado em foto, o TikTok, que é um mercado muito grande nisso. Os YouTubers, que é uma profissão do momento. Mas quando a câmera lançou, o que ela fez? Na época que lançou, quem fazia os quadros? Os pintores. E eles iam lá e faziam à mão, trabalho personalizado. Eles estudaram bastante anatomia humana, sabiam sobre luzes, fósforos. Daí veio uma câmera que fazia tudo aquilo automaticamente e melhor. Olha só. Como que os caras se sentiram? Verdade. Não, eu não quero câmera fotográfica, tá roubando meu emprego de artista. O que eu faço de forma artista, os caras fazem de forma automática e manual. Isso é ruim. Imagina se na época tiveram feito movimento, vamos barrar o desenvolvimento das câmeras fotográficas e vamos continuar pintando. Nossa, loucura. Cara, então, o que aconteceu? Esses pintores perderam o emprego? Eu posso dizer que eles perderam? Eu posso dizer que, até certo ponto, tiveram que se transformar. Até aqui eu traria reformularia um pouco a pergunta que eu toco aqui. A IA vai tomar o emprego das pessoas? Acho que a pergunta certa é, como a IA vai transformar a carreira das pessoas? A carreira. Das pessoas. Porque se você pensa, a IA vai transformar, independente de como as coisas estão sendo, se eu me aperfeiçoei toda uma carreira ou não, o mundo vai continuar se desenvolvendo. Com certeza. A questão é como que eu vou estar me adaptando às novas funções que o mercado de trabalho tem exigido de mim, até dentro das minhas áreas de especialidade. Porque por debaixo dos panos, a IA, ela não é tão inteligente assim. Ela precisa que alguém treine ela. Que alguém fale o que ela precisa fazer. Exato. Então, no seu trabalho, você vai perder seus passos de trabalho? Não, você vai ter que ver de outras formas hoje que você precisa trabalhar. Porque, voltando aqui, a IA é uma ferramenta. Ela aumenta a capacidade humana. Por exemplo, o óculos, ele aumenta a minha capacidade de enxergar. O carro, ele aumenta a minha capacidade logística de se movimentar. E assim, qualquer calculadora aumenta a minha capacidade de cálculo. A IA aumenta a sua capacidade de consumir informação e de estar presente em mais de um lugar ao mesmo tempo. Ela é um complemento seu, não um substituto seu. Sim. Legal. Daí eu trago até outra questão do seu medo. Vamos pensar um pouquinho sobre o grande benefício das inteligências artificiais, porque elas não ganham tanto espaço e porque as pessoas sentem tanto medo de perder emprego, sempre foi assim. Vamos pensar, no que uma IA é boa? A IA ela é boa em fazer coisas rápidas, se ela está no atendimento, por exemplo, daqui a pouco vamos chegar nesse ponto. Ela atende em tempo real, ela tem uma capacidade de resposta muito boa. Enfim, ela por ser um robô, ela trabalha do quanto for necessário, enquanto estiver dando energia para ela não reclama, ela faz N coisas que tem benefício ao ser humano, que já é o contrário. Só que ela também tem pontos fracos, só que o ser humano também tem pontos fortes que a IA não vai ter. O ser humano tem capacidade de empatia, capacidade de realizar pesquisa, porque a IA não vai lá fazer a pesquisa sozinha, alguém tem que dar o conhecimento para ela. Ela tem que fazer uma análise crítica de cenários, ela tem que ter a própria ética humana que o robô não vai conseguir ter. E daí a questão no mercado de trabalho se você consegue fazer as mesmas coisas que uma IA consegue fazer, a IA vai ter benefício sobre você porque ela não cansa e não reclama de nada. Só que se você tem que se preocupar eu tenho que ter capacidades que eu sei que não vão ser substituídas tão fácil por uma IA. Aí você não precisa ficar se preocupando se vai perder seu espaço ou não. Porque a questão agora para fechar minha fala, ou você vai se adaptar a isso e domar as rédeas da IA, ou você vai se render e acabar perdendo a profissão. Entendi. Porque hoje em dia, num lampareiro não dá para ir lá reclamar que hoje não tem mais lâmpada para ligar no poste. Sim. Porque é tudo automático. Não tem como reclamar. Não, e realmente, essa parte que ele falou faz total sentido, porque não é uma questão de que a IA vai tomar realmente o emprego das pessoas. Ela vai dar a capacidade das pessoas se realocar. Exatamente. Eu até assumir uma postura assim, cara, é um movimento que não tem mais como parar. Não tem mais freio. O que dá pra fazer, como ele já deixou bem mencionado, cara, a gente estudar e dominar ela. Como o ser humano fez desde que mundo é mundo em todas as eras. Estudar e dominar, estudar e dominar. Porque, como ele disse, agora, na questão da modelagem do comportamento humano, a IA
consegue até, podemos dizer, reproduzir a empatia, talvez, né? Com certeza. Consegue reproduzir simulações de emoções até na fala. A IA hoje em dia já é capaz. Sim, sim. Né? Então, se chegou num ponto desse, qual que é a saída? Cara, vai precisar de gente para treinar IA, vai precisar de gente para programar, vai precisar de gente para entender de semântica, entende? Então, muito mais relevante e lucrativo são essas outras áreas que ela traz de necessidade da realocação das pessoas. Então é mais a IA ela veio mais para gerar empregos do que realmente tirar essa das sacada, pessoas. exatamente. Só que agora vai ser criado novos termos, vão ser criados novos empregos. Tipo, antes do YouTube não existia o YouTuber. Hoje tem YouTuber, tem Instagram, tem TikTok. Qual que vai ser o nome das próximas profissões que vão surgir? E quais que vão deixar de ser tão necessárias porque vão poder ser automatizadas? Perfeito. Por exemplo, uma operação comercial de pré-atendimento, o SDR, por exemplo. Se existe um script, um roteiro, um caminho, onde requisitos que precisam ser cumpridos para a qualificação de um cliente, por exemplo, se existe algum lugar que dá para ser explicado, ela consegue executar e operar. Perfeito. Com excelência. Só que, como ele falou, a diferença é que, em vez de atender 10 clientes, ela atende 1.000, 1 milhão, quanto for necessário, simultaneamente, com a mesma qualidade de qualificação. Então, faz total sentido. É interessante. Faz total sentido. E é mais uma questão realmente de entender como a IA funciona e se adaptar, que com certeza vai ter muito mais benefícios do que malefícios. Com certeza. E, bom, mudando agora um pouquinho também, eu gostaria de contar para o pessoal, né, como que é a ligação entre a Triumph e a Impulsify. Eu trouxe esses caras aqui porque eles resolveram um problema da Triumph Tecnologia que era referente ao nosso atendimento. Eu não diria um problema, né? Mas como temos muitos clientes e a nossa equipe é um pouco enxuta, acaba que em determinados problemas da Cefaz, o nosso atendimento ele subia demais. Então acabava que muita fila, então eram muitas pessoas pedindo ajuda para 5, 6 especialistas fazer esse atendimento e realmente de forma efetiva, né? Então, diferente da IA, as pessoas elas têm um limite, né? Vamos supor, eu consigo atender 10, 15 pessoas ao mesmo tempo. Já a IA não, ela já é ilimitada, como o Wesley mesmo falou. Então, eles conseguiram trazer essa ferramenta para dentro da Triumph, tá? E a gente conseguiu formar uma parceria muito interessante mesmo. Eu vou deixar para eles contar essa visão geral, de como se formou, porque eu acho muito interessante como que eles conseguiram resolver o nosso problema interno da Triumph Tecnologia, que era a questão dos atendimentos, com a IA. Então, se você quiser contar um pouquinho agora... Claro, com certeza, vamos lá. É assim, como o William já mencionou, então existiam muitos problemas de suporte em relação ao fluxo de atendimento e tal. E querendo ou não, como ele falou, para atender com qualidade chega um limite, né, que do ser humano de quantidade de funcionários, chega um limite de quantidade de tickets que o atendente de suporte consegue suportar para atender com qualidade. Então o que a gente montou? A base de conhecimento sobre o sistema, sobre algumas regras fiscais mais básicas, sobre tudo que é oferecido ali no suporte, elas estão no base de conhecimento. Então, a base de conhecimento deles entende-se por central de ajuda ou blog da empresa. Se eu não me engano, quando a gente conectou, tinha 4.000 e alguns posts, não sei se 4.200 alguma coisa, por essa base de publicações, que eram, cada um esses 4.000 são conteúdos sobre como resolver erro do sistema, erro de nó e tudo mais. Conectamos lá na base e treinamos a personalidade da IA. Né? A gente batizou ela de Yara e a gente treinou então a Yara para poder fazer atendimentos. Então, isso que é legal. Quando a gente pensa na inteligência artificial que vai operacionalizar ações de atendimento e de suporte, por exemplo, que foi o caso da Triumph, a gente treina da seguinte maneira. Olá, seu nome é Yara, a partir de agora você é uma atendente de suporte da Triumph Tecnologia. Você nunca é ofensiva, você não conta piadas, você trabalha prestando suporte. E ali eu vou explicando como se eu estivesse explicando para uma nova funcionária, por exemplo, para um novo funcionário. Essa é a grande vantagem. Eu sempre falo para os clientes, cara, o que a IA consegue, até onde ela consegue ir? Cara, tudo que você conseguir explicar, ela consegue fazer. Sim. Você tem que conseguir explicar. Com certeza. Para finalizar, então a gente conectou a base de conhecimento, treinamos a personalidade, colocamos algumas habilidades que a Yara teria para poder operacionalizar, como por exemplo, consultar a CNPJ do cliente, ver se ele é plus ou não, ver se ele já é cliente pagante ou não, enfim, entre outras habilidades. E aí colocamos no ar para poder rodar. Perfeito. A estimativa de redução de custos operacionais, pensando que a Yara ela
como o Carlos bem mencionou, não se cansa. Atende 24, né, por 7, vamos dizer assim, atende o tempo todo. Ela, enfim, consegue atender assim como 10, assim como 10 mil clientes ao mesmo tempo. A redução de custos operacionais chega a 66%. Com certeza. Com certeza. Então, se a gente pensar até para você, empreendedor, aí, no custo de folha, R$20 mil com um setor, por exemplo, 66% daquele setor a gente consegue enxugar e otimizar com toda a operação, tendo uma boa base de conhecimento, fazendo um treinamento de personalidade, embutindo as habilidades e colocando para poder rodar, para prestar o atendimento com a mesma qualidade. Com a mesma qualidade. Para todos, porque a gente treina. Qual era a dificuldade antes? E a gente fica até hoje a gente se pega um pouco com raiva quando a gente percebe que está falando com algum robô, não é assim? No WhatsApp, no telefone, seja lá onde for. Qual que é a dificuldade? É que quando eu penso em chatbot apenas, nós temos um caminho de conversa estruturado apenas. E se eu tentar fugir dele, o cliente tiver uma dúvida diferente, é muito difícil ele conseguir contornar. A IA consegue manter a mesma qualidade porque ela trabalha com semântica e com modelagem de comportamento humano. Então é uma rede neural totalmente diferente e ela vai sempre trazer educadamente para a linha de treinamento que ela foi treinada. Então, se ela é de suporte, o cliente vai lá, pergunta uma coisa que está fora, por exemplo, ela vai lá e trabalha para contornar educadamente até voltar de novo o tema central do assunto. Perfeito, perfeito. E eu acredito que assim, a parte que mais é interessante, um exemplo é o nosso suporte, que a gente tem que sair alguma hora da empresa, né? A gente não trabalha 24 horas aqui dentro, a gente também tem necessidades, a gente precisa comer, enfim, precisa fazer as coisas que... Viver também. Exatamente, a gente precisa viver. Pode deixar o burnout acabar com o cara. Exatamente. Então, essa questão de tempo, né, que a gente precisa sair, vamos colocar aqui das 8 às 18, a gente faz o atendimento, aí vamos supor que um cliente ele chega lá às 19 horas com um erro que assim, ele nunca viu na vida que apareceu no emissor dele, por exemplo. Quando não tinha essa IA, provavelmente ele chegaria ali e ia ter que mandar um ticket para o nosso e-mail e através do e-mail ali ele ia conseguir explicar o problema dele e no outro dia a gente teria que entrar lá e resolver esse problema para esse cliente, né? Então, quando a IA chegou aqui dentro da Triumph, isso para mim foi muito impactante porque aqueles clientes que precisavam, né, não são muitos, mas sempre existe aqueles casos mais esporádicos que o cliente ele precisava chegar às 7, 8, 9 horas da noite e perguntar alguma coisa ali no nosso chat e a IA ela já conseguia responder aquele cara ali. Então, se ele tivesse algum erro que estava aparecendo no sistema dele, e como o Wesley disse, como o Wesley explicou, se tivesse na nossa base de dados, que é o nosso blog, ela conseguia fazer a leitura e passar o resumo para aquele cliente, onde ele conseguia resolver o problema. Então, para mim, cara, é muito interessante trazer isso, porque a IA, ela consegue atender diversas formas aqui, e uma outra coisa também que vocês podem estar se perguntando se tinha 6 pessoas no atendimento, e o que aconteceu com essas outras pessoas? Elas continuam aqui na empresa, só que elas foram realocadas. Então, aquele atendimento que elas precisavam fazer naquele momento, agora elas podem pensar em um conteúdo onde ela consegue ajudar a IA, consegue gerar mais vendas. Exatamente. Então, ninguém foi mandado embora por causa da IA aqui dentro da Triumph. Então, eu acho muito interessante porque realmente foi uma realocação das posições da onde a pessoa era do suporte, agora ela consegue ter mais tempo para vender, ela consegue tirar um pouco mais de comissão. Então, tudo isso influencia na IA. Exatamente. E assim, olha só a vantagem, cara. Vocês oferecem um atendimento independente do horário. Exatamente. Significa que o cliente da Triumph, que é cliente dos produtos de vocês, por exemplo, independente do horário que ele chamar vocês, ele vai ter um atendimento, especializado ali porque ele precisa. Então, cara, isso é excepcional sem precisar de para isso. Vocês têm que montar mais um time de suporte, elevar os custos operacionais em cima, não precisa pagar 10º, não precisa pagar férias e tudo mais. Então, assim, a gente pega essas pessoas e utilizam para outras operações que exigem muito mais do que o que a IA consegue operacionalizar. Perfeito. Uma coisa interessante da Yara, já chamando de Yara agora, que a gente pode chamar de Yara. A partir de agora é Yara. Justamente por isso que a gente gosta de trazer essa parte de humanização para o produto, é uma Yara, a gente chama... E é interessante, tem IA no nome, então você sempre vai saber, né? Mas para quem falou despercebido, a Yara é por causa da IA mesmo. O interessante dela é que você sabe que são
de certa forma, por trás, ela é um robô? Sim, só que ela mescla muito com a parte do comportamento humano. Sim. Então, a gente não trata ela como um robô lá dentro, não é um chatbot, como o Wesley bem mencionou. A gente trata ela com personalidades. Exato. Ela ganha o conhecimento, ela ganha a habilidade de fazer N coisas, transferência de Pix, se precisar, agenda reunião, Sim. Lança pedido no sistema. lança pedido. Cara, pense em tudo que você pode treinar para um funcionário que precisa na sua empresa hoje. Bem treinada, bem capacitada, que uma boa solução ela consegue fazer também. Então, por baixo dos panos, é como se a pessoa estivesse conversando com uma pessoa real, no final das contas. Então, pode ser que chegue a um ponto que você vai estar conversando e você não vai conseguir distinguir. É um humano que está me atendendo ou é a própria Yara? Exatamente. Sim. Então, no final das contas, ela vai te tratar tão bem quanto um ser humano. Ela vai resolver o seu problema e, em vez de demorar 20 minutos para te responder, um dia depois do e-mail, ela vai te respondendo em tempo real ali, puxando os problemas. Com certeza. Perfeitamente, perfeitamente. E aí, só para finalizar esse tema, com o gancho que o Carlos falou sobre tudo que você precisa treinar um funcionário para fazer, ela consegue executar, especialmente hoje, no âmbito do atendimento de vendas, pense no seguinte, de repente vai ficar mais simples para você, empreendedor, como que eu vou usar a IA? O que você vai falar hoje? Ou a IA vai tomar emprego de todo mundo, ou o ChatGPT. É isso que você vai falar de inteligência artificial hoje. Como que eu uso para ganhar dinheiro no meu negócio? Como que eu uso para fazer redução de custo operacional? Então, assim, pense nela como um colaborador ilimitado. Eu consigo treinar ela para responder mensagem no WhatsApp, Wesley, e lançar os pedidos no sistema? Consegue. Eu consigo treinar ela para gerar a segunda via de boleto? Consegue. Consigo treinar ela para poder lançar o pedido quando receber uma ordem para expedição? Consegue. Então, é nessa linha. Pense em um setor e um funcionário, só que daí esse cara ele atende em várias filiais, ele é onipresente praticamente aí em todos os canais de atendimento, a um custo muito menor do que se fosse montar toda uma estrutura para poder fazer isso. Então é basicamente isso que a IA faz, o poder da IA no nosso dia a dia. Então ela pode ser aplicada para diversas formas, né? E o que eu achei mais interessante é ela encaminhando o Pix, cara. Pô, não tem... É muito bom, Loucura. Muito bom, Muito legal. Muito interessante. Bom, vocês já conseguiram entender, né, que o meu depoimento é 100% positivo, né, referente à integração que a gente fez com o Impulsify, né? Mas o que isso está gerando nos nossos clientes lá da ponta, né? Então eu tive conversando com um cliente, tá? E ele também já utilizava o sistema, ele migrou para a versão Plus, tudo certinho, e ele teve um problema também, e ele conseguiu resolver o problema dele juntamente com o IA. Então, assim, no começo a gente sempre fica com o pé atrás. Pô, mas será que funciona mesmo? Então a gente sempre manteve um contato com esses clientes, né? Esse contato mais próximo, né? Com esse cliente que a IA já atendeu. Então, através desse contato mais próximo, eu falei, cara, você entendeu que você conversou com uma inteligência artificial? Aí ele falou, cara, eu não percebi, mas ela conseguiu resolver o meu problema muito rápido. Então, eu acredito que só tem pontos positivos. Só tem pontos positivos de colocar isso no processo da empresa, porque a IA ela consegue te atender de várias formas, né? Então não é somente eu falando que a inteligência artificial ela vai vir para estar ajudando um departamento, mas é o cliente nosso falando, cara, a IA conseguiu resolver o meu problema. Exatamente. E assim, você, empreendedor, não está sozinho. Assim como fizemos na Triumph, nós implementamos as empresas também conforme a necessidade de cada um. Então fique tranquilo, fala, cara, faz sentido, eu vou querer para minha empresa, como que eu faço? A Impulsify trabalha justamente nessa frente de como que ela pode servir na sua operação. Perfeito, ótimo, maravilha. Bom, vamos aqui para outra pergunta, né? Para vocês compartilhar as perspectivas de vocês sobre a IA, o mercado de trabalho, também a parceria da Triumph, o que vocês veem para o futuro? Cara, e aí, Carlos? Eu posso começar falando o seguinte, aqui no Impulsify a gente gosta de trabalhar muito com o corte cultura. Exato. Por exemplo, nossa, a gente desenvolve IA porque a gente ama inteligência artificial, mas a gente gosta do que faz. Sim. A gente gosta de trabalhar pensando no seguinte, nosso maior objetivo, antes da IA mesmo, só para deixar claro que a IA é uma ferramenta, é ajudar a impulsionar negócio e conectar pessoas e empresas. Perfeito. A questão é, qual que é a melhor forma da gente fazer isso? Daí a gente começa lá lançando um chatbot que tinha umas capacidades a mais. Beleza, suprir a necessidade, qualificar a valística, uma beleza. Depois a gente pensa, vamos trabalhar com live chat, toda a humanização. Mas aí o nosso ponto depois fala, cara, o chatbot tem prós, que é toda a capacidade
aumentadíssima de atender milhares de clientes ao mesmo tempo, mas tem um contra que você sai do fluxo, ele quebra. Ele não consegue fazer mais nada, ele trava ali. Mas quando um live chat, ele é o oposto. Ele tem toda uma empatia, ele tem um fluxo, ele consegue entender o cenário, se adaptar, só que ela atende 5 pessoas ao mesmo tempo, 30 saturado. Já a Yara, que a gente coloca no mercado agora, une o pró dos dois e elimina o contra. Ela atende milhares de pessoas com contexto e com humanização ao mesmo tempo. Então a gente conseguiu uma evolução natural dessas duas ferramentas. Ah, mas o chatbot natural e o live... O chatbot natural não, o chatbot... o chatbot vai deixar de existir? O live chat perdeu a importância? Não é bem assim. O que a gente faz agora? A gente não fala mais que a gente trabalha com chatbot, a gente trabalha com o nosso flow, com as automações. Que automações continuam fazendo sentido para alguns outros casos que vai no sentido. Por exemplo, às vezes não é tão interessante pedir para a Yara mandar uma mensagem de parabéns para o seu cliente de aniversário. Né? Só que é uma automação que resolve os problemas. Sim. E N outras coisas que continuam tendo importância. O live chat é integrado, pode ser integrado a Yara. Se chegou um momento, você não quer que a Yara converse, você quer que um vendedor seu humano vai lá e converse, tem aquele atendimento premium, só ele vai ter fazendo uma reunião cara a cara, transfere para o atendente humano e continua. Então a questão agora é, como você faz não é se posicionando com a inteligência artificial, mas com uma plataforma que tem conversas que conectam pessoas e empresas. E ajuda a fechar bom negócio quando elas precisam. Ajuda a estar bem integrada. A gente ajuda as empresas a não deixarem os clientes no vácuo, não deixar ninguém esperando. Sim. Então, o importante agora é cumprir o objetivo. Vamos fazer atendimento, vamos fazer o melhor atendimento. Perfeito. Exatamente. E para o futuro, então, já fica bastante claro, né, que a gente enxerga realmente profissionais virtuais, profissionais de inteligência artificial para cada setor. Perfeito. Para cada setorização, né? Então, por exemplo, assim como a gente tem hoje operações de agendamento de reuniões, operações de SDR, operações comerciais até. Então, a gente imagina para o futuro realmente essa questão do funcionário virtual, de conseguir executar as operações. Só que daí, em frações de segundos, ele faz tudo que tem que fazer em todos os sistemas da empresa, tudo trabalhando simultaneamente, né, com apenas uma inteligência artificial. Perfeito, eu entendi totalmente esse processo, né? Partindo agora para um encerramento já, eu queria que vocês dessem algumas dicas, né, para os pequenos empreendedores que ainda têm medo da inteligência artificial, a questão de marketing também, enfim, para não deixar eles com tanto medo da inteligência artificial do jeito que a gente vê hoje em dia no mercado, mas dicas rápidas de como já pode começar a utilizar agora no mercado, na empresa, enfim, dicas para que esse empreendedor perca um pouco desse tipo de medo. Perfeito. Bom, acho que conhecimento é poder, cara. Conhecimento é poder, então assim, assistir esse podcast já te ajuda a ficar com menos medo, que você vai entender que ela é uma ferramenta, não é uma forma de dominação global. Então a primeira coisa é conhecer, se aprofundar nisso, entender como funciona. E a outra coisa é começar a pensar, poxa, agora eu sei que a Yara, por exemplo, ela faz várias operações, como que no meu negócio eu posso melhorar a efetividade, né? Então a primeira dica que eu pediria para os empreendedores olharem, cara, como que é o seu atendimento no WhatsApp? Os clientes são atendidos no mesmo momento que eles chamam. Tem uma pesquisa da HubSpot que fala que quando o lead, ele chega no WhatsApp, o cliente lá fazendo uma pergunta, ele é atendido nos primeiros 5 minutos, a chance de conversão aumenta em 400%. Puxa, então, em vez de, por exemplo, um humano que ali não só atende, mas faz várias funções, está ali naquela frente, será que não é melhor eu reservar o humano para um segundo momento de negociação e fechamento e colocar a Yara para poder fazer essa primeira interação, tirar a dúvida do cara? De repente até colocar regras de negócio, de negociações, tudo isso é possível também. Sim. Então, a primeira linha que eu sugiro hoje os empreendedores estarem olhando essa questão de atendimento, a qualificação, que querendo ou não, é a vida da empresa. O setor de vendas é a entrada de recursos da empresa e a vida da empresa, né? A organização é importante também, obviamente, os outros setores, todos são importantes, trabalham em conjunto, mas a questão do atendimento para você poder encantar seu cliente, para você poder realmente fazer a diferença, né, em meio à concorrência e sair na frente, né, nisso daí. Então seria uma dica. Perfeito. A dica que eu dou é baseada na primeira que ela falou, conhecimento é poder. Só que qual conhecimento? Porque eu vou falar uma coisa, por baixo dos panos, por incrível que pareça, a Yara é burra, bem burra. Ela não sabe, ela literalmente não sabe nada. Exato. Ela tira conhecimento de onde? Quem sabe são as empresas. Daí vamos supor, você vai aplicar a inteligência artificial na sua empresa, que legal, ela vai fazer tudo. Ela vai tirar conhecimento de onde? Daí vem a questão, a sua empresa ela precisa ter esse conhecimento disponível para dar para a Yara. Daí seus processos são bem definidos, são bem desenhados,
todas as coisas que envolvem a sua empresa são bem documentadas. Exato. Porque quando chega no momento de aplicar IA, você precisa passar um conhecimento para ela. Você sabe o que você vai falar para ela? Perfeitamente. Se você treina todos os seus funcionários boca a boca e se o seu funcionário não está lá, ninguém mais sabe o que fazer, é uma falha de processo que a gente já sabia que existia. Exato. Só que Vamos agora, auxiliar também. só agora você está colocando a Yara, você não consegue treinar a Yara só no boca a boca. Sim. Você precisa você até consegue abrir aqui no nosso produto, ele é feito para ajudar qualquer um a fazer. Você consegue ali digitar e tudo mais. Só que se você mesmo não sabe claramente o processo, a IA tão pouco vai saber. Você precisa saber passar o conhecimento para ela. Ela não vai adivinhar, ela não vai fazer por você. Você já precisa ter isso bem documentado, bem estruturado e depois informar ela. Então a questão é, com você em IA, isso precisa acontecer. Só que agora com a IA, ou você faz ou você não tira o máximo de proveito dela. Perfeito. Exatamente. E um termo que a gente utiliza bastante aqui, né, é a babá de IA, né? Então a gente precisa cuidar dela porque ela realmente, né, ela não entende nada. A gente precisa treinar ela para que ela consiga realmente desenvolver com 100% de precisão aquilo que ela foi destinada, é atender, é fazer venda, enfim, todos os processos que você colocar ali, você precisa fazer o treinamento dela para que ela consiga realmente efetivar aquele processo. Exato, só que diferente de uma babá convencional, coisa de criança, aí aprende com velocidade assim, fantástica, muito superior. E assim, tudo aquilo que ela não conseguir resolver de cara que for de alta complexidade, ela sempre vai reportar ao humano aquele caso para o humano poder resolver. Perfeito, perfeito. Gostei muito desse bate-papo com vocês. A gente falou aqui um pouquinho sobre os medos, né? Se a IA realmente vai tomar o emprego das pessoas, né? Mas a gente conseguiu ver que não é bem assim que funciona, né? Não vai ser assim que vai funcionar. Ao invés de roubar, de tomar o emprego das pessoas, ela vai gerar mais oportunidade para as pessoas, enfim, para as pessoas manusearem a IA. Exato, se desenvolverem e tal. Com certeza. É muito interessante porque isso ele abre outro leque de oportunidade para os empreendedores, né? Então faz total sentido. Falamos um pouquinho aqui também sobre as dicas, né? De como você já consegue utilizar a IA na sua empresa. E eu gostaria de falar para você agora, Wesley, para estar falando um pouquinho mais da Impulsify, né? Para que eles também consigam conhecer um pouquinho do que realmente você está trazendo com a inteligência artificial. Claro. Explicar um pouquinho como que é esse processo para o pessoal. Com certeza. Bom, a Impulsify é uma MarTech, a gente chama assim. Nós trabalhamos com automações de marketing para poder, hoje em dia, não melhorar somente o marketing das empresas, mas também todo o processo que a gente chama de conversacional, todo o marketing conversacional da empresa. Por meio de chatbots, como o Carlos já mencionou, por meio de inteligência artificial, que é o nosso grande trunfo agora, que está revolucionando o mercado. Então a Impulsify trabalha nessas frentes do marketing conversacional. Cara, perfeito. O Carlos também quer falar alguma coisa? Cara, só dar um adendo sobre o produto, a MarTech que a gente faz, e que eu gostaria de cumprimentar sobre o produto e a nossa MarTech no geral. A gente gosta de trazer aqui questão de inteligência de negócios. Se você precisa fazer menos operacional, você foca no estratégico. E pensando no uso do produto do dia a dia, que você vai dar babá, você vai treinar conhecimento, você pergunta, nossa, isso deve ser difícil para fazer, é muito complicado, não por causa dos nossos princípios na construção do produto. A ideia é que ele seja muito simples, que você consiga fazer tudo em 3 cliques, mas que você consiga fazer muita coisa fenomenal aqui com ele. Então, nossa, eu vou ficar com medo de usar. Não, porque tem muita novidade saindo, muita coisa na construção do produto que só facilita o dia a dia. Então, você vai entrar em 10, 15 minutos, um dia estudando ali, treinando, você já vai dar capacidade especialista para sair usando IA para todos os lados. Bom, agora, antes de partir para o encerramento, a gente tem um bônus, né? Tem um bônus, ficou pro final, uma surpresa. Então, agora tá com você. Vamos lá então. A Triumph, juntamente com a Impulsify, nós estamos lançando então em parceria uma ferramenta para os escritórios de contabilidade, né? Então, pensando em inteligência fiscal, pensando em tudo que a Triumph tem produzido já ao longo dos anos aí para centenas de milhares de empreendedores, nós estamos lançando a inteligência artificial para os escritórios de contabilidade melhorarem o seu atendimento para os seus clientes. Então, para dúvidas frequentes, para dúvidas triviais sobre NCM, CFOP, sobre vários assuntos que muitas vezes você, contador, recebe aí dos seus clientes, as notificações, as dúvidas e tudo mais, a gente pode fazer esse primeiro piloto, né, esse onboarding com a Yara, dentro do seu escritório de contabilidade, operacionalizando todo esse trabalho aí para você. E aí é legal para ter até um gostinho das capacidades, né, que a inteligência artificial pode fazer pelo seu negócio, assim como está fazendo para a Triumph e otimizando muito mais o operacional
deles aqui dos atendimentos. Bom, então esse é o bônus, seja bem-vindo. A gente vai deixar aqui na descrição a URL da página onde você vai acessar e tem muito mais informações. Cara, sou contador, tenho escritório e quero fazer esse teste aí. Quero que os caras da Impulsify vai lá e agilize para mim essa parte, quero conhecer como é que funciona, quero estar antenado, quero estar na frente da minha concorrência. Então, aqui na descrição vai estar a página, você vai ter todas as informações lá dentro. Acesse também o nosso site, www.impulsify.com.br. Perfeito, perfeito. Todas as informações, tanto da Impulsify quanto da Triumph, né? A Triumph alguns de vocês já é de casa, então já conhece, né? Trabalhamos com emissores de documentos fiscais, mas todas as informações vão estar aqui na descrição desse vídeo, onde você vai conseguir entrar ali, conhecer a Impulsify, conhecer também a Triumph, e você vai conseguir testar também essas ferramentas, tá? No seu negócio para ver se realmente faz sentido, você que precisa de emissão de documentos fiscais, você que precisa de uma IA na empresa de vocês. Então todas as informações vão estar aqui na descrição, então assim que terminar aqui você já pode clicar aqui na descrição que vai ter todas as informações ali, tá ok? Muito obrigado, Wesley. Satisfação. Muito obrigado, Carlos. Eu agradeço muito por ter trazido esse conhecimento, tanto para mim quanto para o nosso público, que também, né, tem assim um certo medo dessa inteligência artificial, mas é muito bom trazer gente que tem muito conhecimento aqui para estar agregando com a gente. Tamo junto. Valeu. Foi muito bom. Prazer, pessoal. Até a próxima. E é isso, pessoal. Um abração e até a próxima.